Dando continuidade aí, ó, a distância em 2 pontos. Então, o que que nós aprendemos? Para calcular a distância entre 2 pontos na reta, é necessário apenas que subtrairmos as abscissas. Bom, aqui eu peguei a abscissa do ponto Q menos a abscissa do ponto P. Mas, professor, se eu quiser fazer o contrário, calcular pegar a abscissa do ponto P primeiro e subtrair da abscissa do ponto Q, vai dar errado? Não, a resposta algebricamente não vai dar errado. Vai dar o sinal contrário, vai dar menos, que é 25, mas como é distância, você está calculando distância, então lembre-se que a distância é sempre positiva. Então, seria 25 centímetros positiva. Então, a ordem que você pega as abscissas, aqui para nós não importa. O resultado vai ser o mesmo. A única diferença é que pode, eventualmente, quando você fazer a conta, dar um resultado negativo. Então, ó, de maneira geral, a gente, para calcular uma distância entre 2 pontos na reta, então já vai pegar aqui um ponto qualquer. Como são 2, eu vou pegar o ponto P, chamado de x1, e o ponto Q de x2. E aí, ó, para calcular a distância entre o ponto P e o ponto Q, olha a notaçãozinha, eu vou usar essa notaçãozinha, módulo de x2 menos x1. Então, essa é a primeira formulazinha algébrica da geometria analítica. Então, para calcular a distância em 2 pontos na reta, basta você subtrair as abscissas, tá? Só subtrair os 2 pontos. Por que o módulo? Lembre, porque ao fazer a continha, pode ser que você faça o resultado dê negativo. Então, o módulo de um negativo vai ser positivo. Então, colocando em módulo, você não erra. Então, simples assim, ó. A distância entre 2 pontos é só você subtrair as abscissas, tá? Então, com isso, você não precisa necessariamente de estar fazendo o desenho para calcular a distância. Vamos pegar outro ponto aqui, ó, ponto M, vou botar aqui, ó, menos 7, e o ponto N, vou colocar em menos 22. Pronto. Então, para me calcular a distância, ó, de M até o ponto N, o que eu faço? Módulo, aí eu subtraio as abscissas, ó, menos 22, menos, que é o da fórmula. Qual é a outra abscissa? Menos 7. Aí eu não posso botar menos 7 aqui, põe um parênteses, ó. Aí o módulo. Aí vai ficar menos 22, menos com menos vai ficar mais, menos 22 mais 7, subtrai e conserva o sinal do maior. Então vai dar menos 15. E aí, qual é o módulo de menos 15? 15. Então pronto. A distância entre o ponto M até o ponto N dá 15. E veja, você não precisou necessariamente de desenhar. Mas se você quisesse desenhar, bastaria fazer uma retazinha aqui, colocava o menos 7 e o menos 22 e ia contando os espaços entre elas, tá? Mas com essa fórmulazinha aqui, você não precisa fazer o desenho geométrico, desenhar a reta. Então é só fazer a continha mesmo, tá?